Percorro, às vezes, os lugares por onde passo, que me fazem-me lembrar momentos da minha infância. Outras vezes também imagens, fotografias. São sempre, é mais por essas vias que regresso um pouco ao passado. Os lugares têm uma importância extraordinária para eu viajar, digamos assim, para outros momentos e tempos da minha vida. Eu vivi numa pequena aldeia, vivia lá com a minha família. Aliás, até vivi entre duas aldeias. Na minha primeira infância foi, sobretudo, transcorrendo duas pequenas localidades. Mas há uma delas, porque vivi mais tempo lá, essa tem um significado muito especial para mim, porque passei lá os meus primeiros tempos, os meus primeiros momentos de vida. Vivia lá com os meus pais, com os meus avós, com os meus irmãos. Eu quando era miúdo, uma das particularidades, eu acho que as memórias muitas vezes, quando eu regresso ao passado, prendem-se muitas vezes com a liberdade que eu tinha na altura, que eu depois, por comparação até com a realidade presente e que nós depois vemos com miúdos hoje em dia. E uma das memórias que eu tenho e que me marcou bastante nesse tempo era a liberdade. Eu sentia-me livre naquela pequena aldeia onde vivia, porque podíamos fazer uma série de coisas, não estávamos condicionados, estávamos vigiados, mas condicionados não estávamos. E essa sensação de liberdade era extraordinária. Depois, isso aconteceu num tempo de vida, pós 25 de Abril, em que a liberdade era também, se promovia, se afirmava em Portugal. E, portanto, quando olhava para o futuro, pensava sempre na sensação de liberdade. Obviamente, quando éramos miúdos, achamos que a liberdade é algo que depois, obviamente, é uma liberdade que em certo sentido, também obriga à responsabilidade. Mas era por aí. Olhava para o futuro como, de facto, a respirar a liberdade, de poder ser, se calhar, aquilo que eu queria ser. Aquilo que desejava ser, eu podia concretizar isso, porque de facto viviam-se tempos muito felizes nesse período em Portugal, de crença no futuro. Não há ali nenhum trauma, nenhuma marca negativa, nada, pelo contrário, só posso dizer, quando olho para o passado, penso sempre em momentos maravilhosos. Foram esses mesmos momentos que me fazem hoje olhar para a infância, às vezes com uma certa saudade e nostalgia, porque vivi, de facto, uma infância muito, muito feliz. Não consigo pensar em algo de negativo. Acho que também, claro que aconteceram coisas negativas, mas depois não tiveram um impacto traumático de tal ordem, se calhar acabaram por ser esquecidas, se calhar a perda de alguns familiares, seguramente, que também acabei por ter que experienciar isso na infância. A casa era um espaço de segurança, de proteção, onde nos sentíamos bem, felizes, mas também era um espaço de autoridade, porque nós sabíamos que a liberdade em casa era muito mais condicionada pela presença da autoridade da minha mãe, do meu pai, em que, obviamente, cada vez que havia um desvio, eles muitas vezes corrigiam, não é? E zangavam-se connosco e muitas vezes com razão. Mas alguma particularidade da casa. Depois, mais tarde, quando ia lá passar os fins de semana, já na adolescência, porque depois, quando saí da aldeia, Fornos de Algodos, Matança, eu depois, quando saí de lá na adolescência, eu depois, aí sim, precisava de um espaço, que é natural enquanto adolescente, precisava de um espaço da casa e, obviamente, acabei por ficar com um espaço da casa só para mim, um quarto. Porque quando éramos pequenos, eu vivia com os meus irmãos, ficávamos no mesmo quarto, dormíamos no mesmo quarto.
nunca. A seguir, sim. A seguir havia um espaço só para mim, um espaço que eu gostava, que era na parte do sótão da casa, e sim, gostava imenso. Mas na infância não havia nenhum espaço que eu gostava, em particular. Toda a casa tinha as suas particularidades. Mencionou a sua família. Como era a relação com a sua família? Como é que a recorda? Era uma relação excelente. Era mesmo o meu pai, um pai distante, como se costumavam ser os pais, nem todos, mas naquela geração. O meu pai nasceu ali mais ou menos quase no final da Segunda Guerra Mundial, ainda tinha aquela educação de uma pessoa mais austera. Também era uma pessoa distante por natureza, ele tinha essa idiosincrasia, ele era assim, ele era uma pessoa distante. E, portanto, mas uma mãe muito presente, portanto, que estava sempre presente e estava sempre ali a procurar. Mas depois era sempre uma relação, eu acho que a relação com a minha família, eu às vezes até costumo dizer isto para os meus amigos, era uma relação sobretudo, eu acho que nesse aspecto hoje em dia ganhamos muito em termos de sociedade, em que hoje há mais afeto. Não significa que não existisse afeto, não havia esse afeto, muitas vezes não se traduzia na prática. A relação era mais funcional. Faz isto, faz aquilo, vem a horas, não andes a jogar a bola com sapatilhas novas, ainda tens de comprar há pouco tempo e não são propriamente baratas, ou então acontecia qualquer coisa. Era sempre assim, vem a estas horas, regressa aquelas horas. Era uma relação muito mais funcional que uma relação, e a expressão dos afetos, ela não existia de uma forma prática, efetiva, como hoje existe. O meu pai, por questões, como eu disse há pouco, de personalidade, e a minha mãe, era o jeito dela, portanto, era assim que ela funcionava, ainda hoje é um pouco assim. Eu acho que era um rapaz como outro qualquer. Não dessa altura da escola primária, lembro-me dos jogos, das brincadeiras, lembro-me de algumas coisas que fizemos uma vez. A tal liberdade às vezes levava a isto. Eu e os meus irmãos tentámos atravessar um ribeiro por cima de um tronco e tal. Saímos da escola, fomos fazer isso. Nós temos muito poucas idades, sobretudo com o meu irmão, que vem em segundo. Portanto, o meu irmão Luís, temos pouco tempo de diferença entre nós. E a escola era isso, eram momentos de brincadeira, divertimento. Às vezes aconteciam situações complicadas, lembro-me dessa. Por acaso é uma das marcas que eu tenho da escola primária. Andámos a brincar aos jogos e uma vez atravessámos um ribeiro no inverno e o meu irmão ficou em pânico, não conseguiu atravessar, portanto, porque havia ali um tronco e tínhamos que passar por cima do tronco e o meu irmão não conseguiu. Eu lembro-me que isso levou a que depois, dentro do espaço da casa, fôssemos... os meus pais acabassem por, claramente, e com razão, ficarem muito zangados connosco. Mas era isso, era esse lado de felicidade, de alegria que se afirmava nesse espaço extraordinário da escola primária. Depois a minha mãe deu-me aulas, a minha mãe era professora primária, o que pode-se pensar assim, se calhar é bom e é mau e tal, porque ao mesmo tempo também ainda havia muito aquela ideia de austeridade da escola, de disciplina, etc. Mas foi muito bom, foram memórias que eu tenho ainda extraordinárias. Na infância nós recebemos muito daqueles que nos rodeiam e sobretudo a minha mãe, mas sobretudo o meu pai, acabou por ter uma importância extraordinária na forma como eu vejo, como eu acabei por depois olhar para o mundo. A sensibilidade que tinha relativamente a determinado tipo de questões, por exemplo. O meu pai tinha sensibilidade por questões de natureza social. Era uma pessoa que tinha esse lado mais sensível, solidário, de olhar para o mundo. E esse lado de ele procurar também incutir em nós essa forma de olhar para as pessoas, não apenas olhar para um grupo de pessoas, mas para a sociedade no seu todo, chamando-me a atenção para aquilo que era importante, para um conjunto de valores. Esse aspecto foi extraordinário e isso condiciona automaticamente a forma como mais tarde olhamos para o mundo. Pronto, depois, exato, eu depois, a aldeia deu-me uma liberdade, mas também os horizontes eram muito mais limitados. O espaço era aquele espaço, era um espaço. Portanto, e o mundo não se circunscrevia apenas àquele microcosmos que é a aldeia.
Depois por vicissitudes várias, por questões que se prendem também com opções familiares, os meus pais acharam que eu devia sair e devia ir para Coimbra. Eu fui muito novo para Coimbra, logo com 15 anos. E isso também acabou por ser importante e por me dar, efetivamente, uma abertura de horizontes, porque, quer dizer, eu saí de uma pequena aldeia para uma cidade de média dimensão, como Coimbra. E a adolescência foi marcada por isso, por esse novo lugar, por esse novo espaço geográfico, territorial, onde fiz os meus melhores amigos, onde aprendi imenso, onde também depois vivia-se aquele tempo dos finais da década de 80, em que as pessoas se encontravam muitos cafés, em que havia muito associativismo, clubes, associações de estudantes, etc., em que se vivia muito esse lado ainda muito interessante da sociedade. E participar. E acabei por também receber ali, com momentos felizes e outros menos felizes, mas no cômputo geral considero que foi muito positivo. E a Coimbra foi muito marcante nesse período. Lembra-se do seu primeiro amor? Como foi essa experiência? O meu primeiro amor, mas em que plano? Paixão, amor no sentido de facto, nesse lado mais intenso. Eu lembro-me bem. Eu fui para a faculdade. Eu acho que o meu primeiro amor, digamos assim, nesse plano, aconteceu até tardiamente. Acho que não. Já tinha os meus 21, 22 anos quando senti realmente o impacto que o amor exerce sobre a figura de uma pessoa, sobre um indivíduo. E isso aconteceu curiosamente, lembro-me, porque aconteceu no estrangeiro. Eu tinha ido fazer um ano Erasmus para a Itália e, portanto, foi ali, naquele lugar, na cidade de Roma, que eu pela primeira vez experienciei o amor de uma forma que eu até aí desconhecia os seus cambiantes. Mas foi extraordinário, porque também foi um momento de alegria, mas também de sofrimento. Porque depois há sentimentos que nós vamos descobrir, só conseguimos descobri-los e só nos compreendemos verdadeiramente quando os experienciamos. E esse momento foi um momento extraordinário. E aí descobri, apaixonei-me verdadeiramente por uma italiana romana, e foi a primeira vez. E depois, obviamente, sabendo de antemão que depois a relação teria dificuldades de subsistir, digamos assim, por razões que se prendem com o término do Erasmus. Depois regressei a Portugal e, obviamente, a relação acabou, mas lembro, foi também mais um momento extraordinário e que jamais esquecerei por aquilo que me deu enquanto pessoa, sem dúvida. Não sei se mudaria alguma coisa. Acho que as opções que fiz na vida, umas mais conscientes, outras menos conscientes, outras mais felizes, outras mais infelizes, outras mais marcadas por determinados contextos em que vivi, mas não consigo dizer que mudaria algo. Quando estamos a falar de algo importante na vida, de algo que realmente, quer dizer, não falamos de coisas assim menos relevantes, mas não mudaria absolutamente nada. Acho que decidi, tive que decidir, às vezes fiz decisões importantes em vários planos. Por exemplo, no plano da minha formação académica, os meus pais queriam que eu fosse para engenharias, à semelhança do que os meus irmãos estavam a fazer, porque achavam que era o futuro e que era importante que eu seguisse engenharias. Acabei por não lhes dar esse prazer, fui para letras. O meu pai também já era dessa área, mas depois acabaram por compreender a situação. Portanto, foi uma decisão que eu assumi e não me arrependo absolutamente nada. Outras decisões que tomei ao longo da vida, que tive que assumir, que olhando para trás, considero que foram as mais acertadas, outras não foram, mas não foi por isso que se voltasse atrás, que mesmo quando não acertei na decisão, ou quando por algum motivo achei que não o deveria fazer, não foi por isso que
que acho que me arrependeria e que se voltasse atrás iria decidir noutro sentido. Perdoar é de facto algo... Até porque assim, nós, se olharmos para as relações com outras pessoas, percebemos que de facto as questões de alimentar certo tipo de sentimentos negativos são maus não apenas para a relação, mas sobretudo são maus, costumo muitas vezes dizer isso, para nós próprios, enquanto pessoas. Fazem-nos sentir mal, fazem-nos sentir pior. E, portanto, quando uma situação acontece negativa e quando alguém reconhece que efetivamente cometeu um erro, e quando nós próprios, eu também, reconheço que muitas vezes erro e tantas vezes erramos, e obviamente também se algo acontece da outra parte, nas relações que estabelecemos com pessoas próximas, e se as pessoas também assumem de facto e têm consciência de que de facto algo não correu da melhor maneira, porque não vejo isso perfeitamente natural e normal. Acho ainda bem que isso se faz parte, porque de facto nós existimos. Nós temos que perceber uma coisa, que nós existimos em sociedade, não existimos individualmente. Nós não somos felizes, por norma, individualmente. Nós só somos felizes na relação que estabelecemos com os outros. E se as relações que estabelecemos com os outros não foram relações positivas, em regra, claro que, obviamente, teremos sempre alguns momentos de discordância, de confronto, isso faz parte da vida. Mas se por norma não forem positivas, acho que acima de tudo somos nós que acabamos por nos ver condicionado à nossa própria felicidade. Esse caminho que queremos trilhar em prol da felicidade, acho que todos nós, de uma forma geral, uns mais e outros menos, querem realmente trilhar. Qual é a sua palavra preferida e por que razão? Palavra preferida... Não sei se tenho uma palavra preferida. Há palavras que gosto mais, há outras que gosto menos. Acho que há uma palavra que eu gosto, porque me define um pouco, que é a entrega. Eu sou uma pessoa que me entrego às vezes, para o bem e para o mal. Às vezes sou marcado pela parte emocional e entrego-me quando acredito em algo, e às vezes sem pensar muito bem nas consequências. Sou assim. Mas isso também é bom. Em certo sentido, sou racional, mas noutras coisas sou emocional. E quando acredito, quando tenho esse lado de entrega ao outro, a mim próprio, a algo que acredito, a um ideal, mesmo que às vezes depois as coisas não corram da melhor forma. Acho que uma das melhores coisas, a melhor coisa que me aconteceu, acho que foi ter um filho. Acho que foi esse episódio de vida que eu acho que jamais esquecerei, porque é algo que nos marca profundamente e que eu, tinha, até porque eu recordo bem esse episódio do nascimento do meu filho, porque também teve algumas particularidades e jamais esquecerei esse momento. Para onde vou quando preciso de silêncio? Eu consigo... Isto pode parecer estranho, mas eu consigo... não preciso de um espaço para ter silêncio. Para ter silêncio eu preciso de estar. É um momento. Eu consigo estar silenciosamente no meio do ruído. E às vezes estar imerso em ruído quando não existe ninguém à volta. É estranho isto, mas é verdade. Eu consigo às vezes estar absorto dos meus pensamentos em espaços polvilhados de gente. Não preciso de um espaço para muitas vezes encontrar em silêncio um templo, uma igreja, um quarto, um lugar específico. Eu preciso é ter essa predisposição, estar numa predisposição mental
que me permita estar em silêncio. É mais ou menos como estar sozinho. Nós podemos estar no meio de muita gente e sentir-nos sozinhos, certo? Mas às vezes estamos sozinhos e sentimos imensamente acompanhados de imensas pessoas que não estão ali literalmente presentes, mas estão connosco dentro de nós. Portanto, eu não preciso de um espaço físico para me sentir, para ter, para estar comigo mesmo. A minha relação com a morte, a minha relação com a morte é assim, por questões de doença, há ali digamos, uma charneira, um momento de charneira, que é o momento antes de eu ter estado doente e depois o momento que veio a seguir a estar doente. E a relação com a morte modificou-se. Antes desse momento, a morte, eu não digo que fosse tabu, mas era uma coisa distante, não pensava nela, era mais jovem também, não era algo, obviamente tinha consciência. Primeira vez, quando era criança, quando tive consciência da morte, foi algo que me afligiu, que me assustou. Mas depois, durante muito tempo, quer dizer, nós fazemos os nossos planos de vida, pensamos na vida em geral, achamos que estamos a pensar naquilo que queremos fazer e isso quase que é matéria tabu. Não sei se isso é bom ou se é mau. E, entretanto, quando somos confrontados por motivos de doença ou outro qualquer com a morte, nós repensamos a relação que temos com essa realidade insufismável que todos nós temos que mais cedo ou mais tarde experienciar. E a minha relação, e nesse momento, de facto, a minha relação com a morte, digamos assim, mudou. Assim, não é algo que se antes, quando olhava e pensava na morte, achava que era algo que me atormentava, por vezes, a partir desse momento, depois de vários momentos de vicissitudes que eu tive, como disse há pouco, eu, digamos, encaro a morte como um momento da vida, o último momento de vida. E, portanto, de uma forma muito mais natural, mais normal, digamos assim, sem pensar que, eventualmente, será algo que me estressa, que me provoca sofrimento. Resolvi, nesse processo de doença, resolvi muito bem essa questão. Eu acho que nós, no trabalho, colocamos uma máscara e depois, na nossa vida, tiramos essa máscara. E, obviamente, que em contextos formais, de trabalho, nós muitas vezes não nos conseguimos despir dessa máscara. Às vezes há momentos que conseguimos, que estamos, mas, pronto, o peso da instituição, os contextos de relações laborais, de trabalho, as relações que existem mais formais, a cultura na qual estamos envolvidos, obriga-nos muitas vezes a vestirmos essa pele ou usarmos essa máscara, se calhar faz esse sentido. E, portanto, acho que, sim, não digo que seja totalmente diferente, mas obviamente que as coisas são diferentes quando estão noutros contextos, mais à vontade, em que nos podemos libertar e podemos, naqueles contextos, às vezes, temos que ser um pouco mais formais, mas faz parte um pouco também da cultura e isso não nos deixa libertar da forma como se calhar gostaríamos, mas é assim a vida. Vamos passar agora a uma parte diferente da entrevista, uma espécie de jogo de respostas rápidas. Não precisa de pensar muito. Vamos então começar? Vamos. Luz ou escuridão? Luz. Esperança ou resignação? Esperança. Certeza ou dúvida? Certeza. Passado ou futuro? Isso é complicado fazer essa pergunta a um historiador, porque nós estamos sempre ligados ao passado. Passado, presente e futuro. Eu não consigo desligar. Silêncio ou caos?
Silêncio. O que mais o incomoda no mundo atualmente? É assim, há várias coisas, para além daquelas questões que se prendem com que todos nós temos consciência, a incerteza que vivemos hoje em dia, no plano dos conflitos bélicos, no plano político. Agora temos as eleições americanas também à porta, não sabemos muito bem para que lado é que as coisas vão cair e como é que será o mundo nos próximos anos. Algo que me incomoda e que me sobressalta em certo sentido. Mas, assim, olhando para a sociedade e algumas particularidades da nossa sociedade e das sociedades em geral, o que me incomoda às vezes é o individualismo em que vivemos hoje em dia. Acho que a sociedade é marcadamente individual e projeta-se como tal, e muitas vezes as pessoas nem têm consciência disso, mas vivemos muitas vezes num seio de comunidades em que cada um, acima de tudo, se foca em si próprio. A própria cultura que nos rodeia promove o individualismo, por exemplo, com a utilização dos telemóveis. Por exemplo, os miúdos, hoje em dia é muito comum vermos miúdos nas escolas. Outro dia ia a passar na rua e vi 4 ou 5 ou 6 adolescentes, até numa paragem, cada um deles agarrados a um telemóvel. Portanto, isso incomoda-me, porque eu vivi num tempo, a minha juventude foi num tempo em que havia muito mais partilha, havia muito mais momentos de partilha, de convivência social. Hoje estamos muito mais individualistas, muito mais centrados em nós próprios, e isso leva a que, em termos sociais, haja problemas terríveis que se prendem muitas vezes com solidão. E eu costumo dizer que a sociedade hoje muitas vezes é vítima da solidão. A quantidade de pessoas que vivem tristes, e muita dessa tristeza decorre da solidão em que vivem. Há coisas que me magoam, imagens fortes que vejo, sofrimento das pessoas, sofrimento de pessoas de quem gostamos, de que amamos e que vemos, e às vezes também choramos de revolta, por não conseguirmos fazer absolutamente nada para mudar as coisas, por não estar na nossa mão. Às vezes queremos mudar algo, queremos, por exemplo, olhar para alguém e fazer algo por essa pessoa, porque é nosso amigo, nós gostamos e muitas vezes não conseguimos fazer nada por essa pessoa, porque pronto, a vida é assim, nós não conseguimos ter uma espécie de condão que faça magia. E, portanto, isso revolta-me, essa incapacidade que eu tenho e que nós todos temos de tentar mudar as coisas e não conseguir fazer absolutamente nada. Quando precisa de energia, aonde a vai buscar? Eu, quando preciso de energia, recorro muitas vezes às pessoas de quem gosto. Às vezes são elas, essas mesmas pessoas, que me ajudam imenso a energizar, não sei se acho que essa palavra não existe, mas que acabam por ser determinantes para, muitas vezes, quando nos sentimos em baixo, quando estamos tristes, quando nos sentimos combalidos, quando estamos fragilizados. São aquelas pessoas, as pessoas que ficam, que não se circunscrevem apenas à família, alargam-se a outras pessoas. Para mim, as amizades, as relações de amizade são extraordinárias. São essas pessoas, muitas vezes, que me fazem energizar e que me dão essa energia fundamental para lidar com uma série de problemas. Para terminarmos, quem é o João sem máscara? Eu acho que sou o que vocês viram aqui. Sou assim. Em alguns momentos mais divertido, outros momentos mais triste, em alguns momentos mais revoltado, noutros momentos mais pacífico. Há um conjunto de valores que partilho, a forma como olho para a sociedade, para o mundo. Esses acho que são inabaláveis.
já cá estão há muito tempo. Um dos responsáveis foi o meu pai que nos tatuou, digamos assim, quando era pequeno. Ele tatuou-nos na pele para ficarem para sempre. E, portanto, sou assim, esta pessoa, de facto, para o bem e para o mal, muitas vezes feliz, algumas vezes triste, mas que, digamos assim, uma das coisas que também me deu a relação nos últimos anos, a relação com o mundo e a forma como olho o mundo, olho sobretudo para as coisas positivas que a vida me tem para oferecer, daquilo que me pode ainda dar e que aquilo que eu posso dar também positivamente à vida de outras pessoas, sobretudo as pessoas de quem gosto. Sou, fundamentalmente, aquilo que vocês viram aqui.